Bom, vamos começar a correção da atividade que foi para casa. Vamos fazer a leitura. Texto 1. Fundamentam-se as regras na gramática normativa, nas obras dos grandes escritores, em cuja linguagem as classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição, porque nela é que se espelha o que o uso idiomático estabilizou e consagrou. Percebam que aqui o mais importante aqui nesse pequeno texto é justamente o que? O estudo da língua. Quando um texto se propõe ao estudo da língua, ele está caracterizando a função da linguagem metalinguística. A gente vem para o segundo texto. Gosto de dizer, direi melhor, gosto de palavrar. As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesse de nenhuma espécie, nem sequer mental ou de sonho. Transmudou-se-me o desejo para aquilo que em mim cria ritmos verbais. Ouso a escuta de outros. Estremeço se dizem bem. Tal página de Fialho, tal página de Chateaubriand, faz formigar toda a minha vida em todas as veias, fazem-me raivar tremulamente quieto de um prazer inatingível que estou tendo. Tal página até de Vieira, na sua fria perfeição de engenharia sintática, me faz tremer como um ramo ao vento, num delírio passivo de coisa movida. Então aqui percebam que ele mais uma vez ele inicia falando que gosta de apalavrar, né? Quando ele fala a respeito desse texto aqui, o primeiro falava sobre as reflexões sobre as regras gramaticais, não é isso? Já esse segundo texto, ele foi escrito pelo poeta Fernando Pessoa, né? E trata do gosto e do estilo dele e também de outros autores. Percebam que aqui ele vai citar justamente o que? O Chateaubriand, Fialho, o próprio padre Antônio Vieira, né, com seus sermões. Então a gente percebe mais uma vez a língua explicando a língua, o código explicando o código, tá? Diferente da linguagem referencial, função referencial, que é só passar informação. Aqui ele está estudando sobre o processo de se escrever, do estilo dele e dos outros autores, então metalinguística também. Aí nós temos a questão número 1. A linguagem cumpre diferentes funções no processo de comunicação. A função que predomina nos textos 1 e 2 destaca como se elabora a mensagem, considerando-se a seleção, combinação e sonoridade do texto. O como se elabora a mensagem, a preocupação com essa seleção de palavras, com a combinação, né, com a existência da rima ou não rima, é a poética, tá? Então não é condizente com os dois textos. Agora a letra B. Coloca o foco no com o que se constrói a mensagem, ou seja, a própria língua, o código explicando o código. Então essa aqui é a característica de quê? Da metalinguagem, que é característico, né, obviamente, dos dois textos, tá? Então, a letra B. A letra C, vamos ver por que não? Focaliza o quem produz a mensagem. Quem produz está o foco no eu. Aí vem a variante emotiva. O texto vai estar em primeira pessoa falando os sentimentos daquela pessoa. Então, esses dois textos não focalizaram o eu. Ele não mostra um posicionamento e suas impressões pessoais, não. Ele não é nem um pouquinho subjetivo, né? Porque aquilo que é subjetivo é que fala das minhas emoções, o eu, tá? Então é característica da primeira pessoa os textos da variante emotiva, tá? Então não é. Por que não a letra D? Orienta-se no para quem. O para quem está falando que o foco vai estar voltado para quem? Para o interlocutor. Para o interlocutor, ou seja, quem recebe a mensagem. Então, essa aí seria a função da linguagem conativa ou conotativa ou apelativa. É o que existe nos anúncios publicitários. Ele se direciona a você, leitor, para mudar a sua atitude e convencer a respeito de alguma coisa. Então, não é também. Letra E. Enfatiza sobre o que versa a mensagem. É apresentada com palavras precisas e objetivas. Sobre o que? É conteúdo. Não é uma notícia, não é uma reportagem passando o fato, contando um fato, dando uma informação. Então, esse o que seria o fato, seria a informação.
certo? Então, não é também a referencial, ok? Questão 2. Leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizagens na vida da criança. E tudo começa quando você abre o livro para ela. E aí percebam, a gente tem a linguagem verbal, que nós acabamos de ler, e a linguagem não verbal, certo? Então a gente vê a felicidade dessa criança sorrindo com o livro na mão. A questão. Os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Os objetivos desse cartaz são voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de quê? De crianças frequentarem a escola regularmente? Não. A formação leitora deve começar na infância, né? Então aqui tem a questão do livro Leia para a Criança, falando sobre o quão é interessante, o quão importante a questão da leitura na infância. Portanto, letra B. Bom, essa questão 3 do Enem, tá? Ela fala sobre H1N1, mas vocês vão perceber que todas essas orientações, elas valem para toda e qualquer virose, assim como a Covid, né? Então aqui nós temos lavar as mãos frequentemente com água e sabão, especialmente depois de tossir ou espirrar. Lavar está no infinitivo, né? Então tá dando uma orientação, uma informação direcionada a quem? A você, interlocutor. Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com um lenço descartável. Mais uma vez, o cobrir aqui está no infinitivo, né? Dando mais uma vez uma orientação. Não compartilhar alimentos, copos, toalhas, objetos de uso pessoal. Então, aqui mais uma vez, não compartilhar, tá? No infinitivo negativo, dando orientação do que não fazer. Então, perceba que aqui estão sendo dadas informações, sim, mas toda essa estrutura, né, todas essas informações, elas estão voltadas a você enquanto interlocutor, como receptor. Então, o foco está voltado para quem recebe a mensagem, não é isso? Então, todas elas. Inclusive, no último, quando a gente tem o verbo procure, né, que está no imperativo, dando uma ordem, uma orientação. Procure o seu médico ou uma unidade de saúde mais próxima, no caso da gripe, para diagnóstico e tratamento adequado. Então, aqui a gente percebe que tem informações, mas que está trazendo como foco você, interlocutor